Quando você se encontra com seu amigo, mesmo que seja para comer alguma coisa, você se preocupa com a comida ou em conversar com ele? O que é que você acha, Michelson, da oração como uma conversa? Pastor, esse é o conceito bíblico, né? Oração é abrir o coração a Deus como se faz com um amigo. Esse é o tema da lição dessa semana. Então, quando a gente ora, a gente se submete à vontade de Deus. E Deus tem muita coisa para nos dizer. A gente que fala muito. Vamos ver como homens de Deus na Bíblia utilizaram essa ferramenta que é a chave na mão do cristão para alcançar os tesouros celestiais. Não sai daí. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao Presente 7. Isso mesmo que você ouviu, Presente 7, seu canal de estudo aprofundado da Palavra de Deus da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Se você ainda não é inscrito, eu vou lhe dar os canais aí para você se inscrever. Se você estiver assistindo pelo canal aqui da Igreja das Mangueiras, bênção para você. Esse mesmo programa está sendo transmitido pelo canal do nosso amigo Michelson Borges, Outra Leitura. Se inscreva também. E a Igreja Adventista da cidade de Quadra está também transmitindo. Então você pode se inscrever nesses 3 canais aí. E eu espero que você não somente se inscreva, mas também ative o sininho, as notificações e compartilhe esse link com mais pessoas. Seja muito bem-vindo. Pastor Michelson Borges, bem-vindo também. Presente 7? Presente 7, pastor, sempre, né? Pastor Osmar Borges, prazer estar conosco, né? Borges, os Borges. Estar juntos naquele momento. Os Borges vão dominar o mundo desse jeito. Borges para todo lado. Se for pela pregação do Evangelho, que assim seja, né, pastor? Exatamente. Vamos pregar esse Evangelho. Está na nossa mão. E tem muita gente, Michel, conectado conosco. Tem muita gente. Ó. Aqui comigo está o Paulo Francisco. Ele está matando a gente de raiva. Ele está agora na praia de Guaimbim, Valença, Bahia, mandando um abraço para a gente. Sofrendo, né? Está sofrendo. É isso aí. Né? E também tem gente conectada aí? Tem aqui no meu canal, olha só. O Marcelo Henrique da Silva. Ele diz o seguinte, ó. Que bom, unindo forças com o pastor Osmar, que eu sempre seguia na Igreja Adventista de Sorocaba. Olha que legal. Sorocaba. Um abraço para você de Sorocaba. A igreja continua aí no Estudo Central fazendo um trabalho maravilhoso. E é bom ter você aqui conosco também. Tem mais uma aqui, pastor, pelo menos, né? A Isabel Silveira Almeida, assistindo de Bom Jardim de Goiás. Fica aqui um convite para vocês, que estão acompanhando os 3 canais, para envia para a gente um comentário, coloca no chat um comentário e diga onde você está. Olha, estou assistindo aqui da Bahia, do Ceará, de Curitiba, Paraná, Pará. Coloca aí para a gente ficar feliz também, saber que a nossa palavra aqui é a palavra de Deus, né? Ela está alcançando mais pessoas. Semana passada, pastor, a gente estudou sobre a Bíblia, né? Uhum. E nós vimos ali o verso principal dizendo que a palavra de Deus não volta vazia. Nós cremos nisso. E aqui nesse programa, no Presente 7, nós falamos da palavra de Deus. E nós temos, assim, grande alegria quando sabemos que ela está alcançando pessoas distantes, né? A internet tem essa facilidade de aproximar os que estão longe, né? Que maravilha. Aqui, Deus te abençoe grandemente, tá bom? Comenta aí. Eu estou em tal lugar. A gente vai ficar feliz de saber. Que coisa maravilhosa. Então você, ó, se não é inscrito em algum desses canais mencionados, faça isso agora. Bem, o nosso material de estudos está aqui. Ó. Se você ainda não é inscrito, não fez a sua assinatura, você tem acesso ao site da CPB, Casa Publicadora Brasileira. E o nosso título geral é Crescendo em um Relacionamento com Deus. Estamos estudando coisas que são importantes para a gente permanecer ligado à videira. Então, se você ainda não é inscrito, vai no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, faça a sua reserva do material para um ano. Você vai fazer sua assinatura e vai receber 4 exemplares aí. A partir de agora, eu te convido a fazer isso. Bem, o tempo está avançando e nós já estamos na lição número 6. Chegamos à metade quase, coisa, rapaz. O tempo passa rápido, né? Bastante. O tempo está passando rápido. Nós estudamos a semana passada sobre a importância da palavra de Deus, né? A Bíblia. Hoje nós vamos estudar sobre vida de oração. Vida de oração. E você que está me acompanhando aí, que está nos acompanhando, Salmo, se você está sem a lição, é o Salmo 116, os versos 1 e o verso 2. Né?
E eu queria pedir ao meu amigo Michelson Borges que faça essa oração inicial para adentrarmos, então, já que vamos falar de oração, a gente não vai estudar sem orar. E você já sabe, né? Sempre que abrimos a Bíblia, temos que fazer isso com oração. Ela é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E olha que privilégio. A gente pode contar com o próprio autor. Muitas vezes a gente lê um livro clássico, né? Mas o autor já morreu há muito tempo, né? A Bíblia é diferente. O autor está vivo, é o Espírito Santo. E você pode contar com a ajuda dele. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Pai querido, bondoso Deus, nosso Criador, obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui no Presente 7, em que nós vamos estudar a Tua Palavra, vamos considerar um assunto tão importante que é a oração. Que Teu Santo Espírito nos ajude agora a entender o tema, o assunto, e mais do que isso, colocar em prática em nossa vida. Eu te peço, Senhor, que Tu abençoes o nosso amigo, a nossa amiga que está acompanhando esse nosso vídeo, que ele sinta a Tua paz também neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Então, pastor, só para memorizar. Sim. Bom, vai para o verso. Não. Depois eu quero mostrar a ilustração tá, pessoal. Eu vou ler o verso e aí você vai ver como esse verso foi traduzido na figurinha aí. Exatamente. Vamos lá. O verso, para memorizar, está em Salmo 116, versos 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Que verso lindo. Dá para fazer uma moldura e tem uma fitinha aí, né? Sem dúvida. De desenho aí, né? Olha, o pessoal do meu canal, pastor, Outra Leitura, está acostumado, né? Toda semana eu comento aqui essa ilustração. Esse trimestre o Caleb fez os desenhos. Olha só que interessante. Oração é você se conectar com o céu. É exatamente isso. E a ilustração aqui é bem simples, a ideia é bastante simples, mas é profunda, né? A pessoa está ali orando e no balão de fala ou de pensamento, você pode orar falando, orando, pode orar em pensamento, porque Deus ele sonda, né, o nosso interior. Então a pessoa está ali com um balão de expressão e do céu vem uma tomada e se conecta. Uhum. Então é uma linha para o céu que nunca está obstruída, né, nunca está com problemas de conexão. Todo momento que você conversa com Deus, Ele está no santuário celestial, atento às suas súplicas. Bonito isso, né? Você pode começar, quem sabe, ser professor, começar aí as considerações sobre a lição com esse desenho aqui. Oração é conexão com Deus. Pastor, nós estamos estudando, o pessoal já percebeu, né, certamente, que são 4 temas. Veremos mais um ainda sobre oração. 4 temas que resumem aquilo que é essencial para a gente crescer no relacionamento com Deus. Primeiro, a importância da Bíblia. Segundo, como estudar a Bíblia. Foi a semana passada o tema, né? Se você perdeu, aí no canal Outra Leitura, no canal da Igreja das Mangueiras, Tatuí, aliás, venha nos visitar, né, pastor? Isso. Se você mora aqui perto de Tatuí, Serquilho, Boituva, Iperó, a Igreja das Mangueiras está de portas abertas, de braços abertos para receber você para os nossos cultos em domingo, quarta-feira à noite e sábado pela manhã, tá bom? Então, no canal das Mangueiras, no meu canal Outra Leitura, você tem aí, né, as lições anteriores, os vídeos anteriores. É só você, se quiser assistir de novo, né? Ou se não viu ainda, vá lá, assista. E 2 temas sobre Bíblia. Hoje, oração. Semana que vem também não perca. Oração também. Vem coisa boa por aí. Vem coisa boa. A lição é introduzida com um questionamento, né? Que a gente pode tirar daqui. Como é que o seu relacionamento com seus amigos? Muitas vezes vocês não ligam para a comida que está à mesa, vocês viajam para se encontrar. É assim que a lição deve ser introduzida. A oração é minha conversa com aquele que me ama, aquele que cuida de mim. E a lição trouxe aqui uma frase interessante no final do primeiro parágrafo do sábado. Ela é um hábito devocional vital que precisamos e podemos fortalecer. Se não orarmos com frequência e constância, cedo ou tarde nos afastaremos do Senhor, porque não há aquele amigo que você não liga, que você não responde a mensagem dele. O que vai acontecer com essa amizade? Vai esfriar. E outra coisa, pastor, quando você encontra um bom amigo, você não fica falando só a mesma coisa decorada o tempo todo, ou só pedindo coisa para o amigo, né? Essa amizade vai acabar. Então, com Deus não é diferente. Quando você conversa com Deus, abra o coração, como você faz a um amigo. Conte para ele as coisas. E alguns podem pensar assim, né? Eu já vi pessoas comentando, né? Mas Deus já sabe tudo o que eu penso, Deus é onisciente. Sabe, quando meus filhos eram bem pequeninos, eles voltavam da escola para me contar histórias, eu já quase sabia de tudo, né? Já sei o que ele vai falar, mas eu gostava de ouvir. Então, senta aqui, filho, me conta tudo, né? Então, eu entendo que Deus, como um bom pai, tem o mesmo sentimento. Me fala, filho, né? Conta para mim, extravasa, derrama o coração. Isso é oração. Exatamente. E não é um monólogo, né? É uma conversa. Então, a gente aprendeu em muitas denominações, não sei qual a sua,
de que a oração ela é feita numa coisa copiada, uma coisa decorada, uma para cada dia. Não. Eu preciso sentar, conversar com Deus os detalhes da minha vida. Deus gosta de ouvir como um bom amigo. Aí a lição, ela é introduzida com esse relacionamento que a oração traz, que é uma bênção não só para mim, mas para as pessoas que me cercam. E a lição vai ao longo da semana, vai dividir aí esse conhecimento, essa prática com pessoas de oração. E o bonito da Bíblia é isso, né? Exatamente. Porque ela mostra o que seres humanos fizeram e o que seres humanos podem fazer. Então, por exemplo, Daniel, Moisés, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Se eles puderam fazer o que fizeram, nós que somos seres humanos também como eles, podemos fazer. Né? Ter uma vida de consistência em oração, ter confiança, querer mais intimidade com Deus. E, pastor, tem uma frase também ainda na introdução que me lembrei agora, diz assim, que a oração, ela não afeta só a sua vida, afeta dos outros pelos quais você ora. Uhum. E eu já li pesquisas, pastor, interessantes, que mostram o seguinte, pessoas que estavam recebendo orações, mesmo sem saber, tinham um processo de cura acelerado, tinham bênçãos, assim, palpáveis na vida delas. Então, eu não entendo muita coisa, assim, não é muita coisa, mas eu entendo tudo sobre oração. Inclusive, e principalmente oração intercessória. Mas uma coisa eu faço, se a Bíblia manda orar sem cessar, eu oro. Porque ainda que seja um mistério, haja muito mistério envolvido nesse processo, Deus está conduzindo tudo. Então, se ele manda orar, ore. Depois você vai ver os milagres. Exatamente. E aí a gente vê um jovem que é tirado de sua mãe, de seu pai, é levado para uma terra estranha, o idioma estranho, comida diferente, tudo diferente. Mas ele traz uma base. Então aqui eu quero começar introduzindo a questão de Daniel, porque a mãe dele, os pais dele ensinaram a que ele dedicasse tempo a conversar com Deus, e ele traz isso. Então a Bíblia a lição faz uma descrição aqui da vida de Daniel. Ele resolveu não se contaminar, né? Daniel, ele era inteligente, a Bíblia afirma que ele era sábio, o Espírito de Deus estava nele, a lição vai trazer todos esses textos, mas a Bíblia vai dizer que ele era muito amado. Então veja, as coisas que iam acontecendo eram o resultado do seu relacionamento com Deus. Ele amava a Deus e era amado por Deus. Eu costumo dizer o seguinte, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus tem os seus amigos íntimos. Quem são os íntimos? Os íntimos são os que dedicam mais tempo a ele. Ele corresponde, né? Ele corresponde. O Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos sinóticos. Por quê? Porque João se sentia amado. Ele se auto-intitulava o discípulo amado. E ele vai pegar um making-off bom, porque ele vai ficar com Maria, né? Maria vai contar coisas que, né, os outros não souberam. Então, Daniel aqui. A lição é maravilhosa, é introduzida aqui, Daniel. E a primeira pergunta eu respondi assim, né? Ele sabia que Deus era o único que podia lhe dar o entendimento necessário. Então ele tinha essa necessidade. Senhor, me ensina a viver hoje, o que eu devo comer, o que eu não devo. Isso é a parte da oração, né? Sem dúvida. Eu já vi pessoas falando assim, eu queria tanto ser como Daniel. Aí eu pergunto, você faz como Daniel? Você faz o que Daniel fazia para ser como Daniel? Como ele era, né? Basicamente, nós temos lá em Daniel capítulo 9, Daniel, ele lendo a Bíblia. No caso, a escritura que havia à disposição naquele tempo, Jeremias, né? E outros textos, talvez o Pentateuco, enfim. Ele lia a Bíblia. E oração, o tempo todo. Pelo menos 3 vezes por dia, ele dobrava os joelhos e buscava a Deus. Inclusive, numa situação ali complicada, né? Em que houve um decreto de morte contra aqueles que orassem para outro Deus que não fosse o imperador. Daniel não deu importância para isso. Ele abria a janela, não escondia a sua fé, e 3 vezes ao dia orava em direção ali ao objeto, né, ao centro da fé, que era o local onde estava o santuário. Então, você quer ser como Daniel? Eu também quero. Faça como ele, né? Decida ser fiel, leia a Bíblia e ore consistentemente todos os dias a Deus. Aí é o que vai dizer a lição, a pergunta 2. Ele tinha constância nesta prática da oração. Ele também agrada. Isso aqui me chamou a atenção, porque tanto na pergunta 1 como na pergunta 2, quando eu fui ler os textos para respondê-las, a oração ela está recheada de gratidão. Ele agradece a Deus, ele agradece. É diferente da nossa, né? A gente vai para Deus com uma listinha de pedidos. Senhor, eu quero assim, quero assado, quero carro, quero carro. Senhor, aquele cheque, Senhor, Senhor. E é interessante, Daniel focava na gratidão que ele tinha pelo cuidado de Deus. Aí a gente vai entrar numa coisa que tem gerado alguma polêmica. Qual a postura correta de orar? Será que Deus ouve a oração que é feita deitado na cama? Será que Deus, a pessoa que não ajoelha, Deus ouve?
Como é que orou Jonas? Na barriga do peixe. E acho que não tinha como ajoelhar lá dentro, né? Em que Possivelmente. posição ele Salomão, estava? na inauguração do templo, orou em pé. Então, assim, Exatamente. não há exatamente uma posição engessada, obrigatória. Porém, é evidente que o prostrar-se, o ajoelhar-se, ele tem um significado, né? Quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, nós reconhecemos a grandeza dele, né? Aliás, a oração do Pai Nosso, né, pastor? Se a gente pode trazer para cá nesse momento, ela mostra muito bem assim o que deveria ser um modelo de oração, não engessar também, não é para engessar, mas é para mostrar como funciona. Primeiramente, você exalta a Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, Deus é grande. Porque quando você coloca Deus no lugar dele, tudo que vem depois é pequeno. Então, se eu tenho um grande Deus, meus problemas são pequenos para ele. Então, não comece já pedindo, não comece já desesperado, né? Primeiro, lembre-se de quem é Deus. Exalte a Deus. Se prostre para reconhecer quem é Deus, o grandioso Deus. E aí, depois, a oração segue. Deus reconhece que temos necessidades materiais, espirituais, necessidade de perdoar para receber perdão e tudo aquilo que está no Pai Nosso. Então, a oração, ela focaliza a postura, porque a postura também é importante. Pastor, tem uma situação interessante. Vocês devem ter visto já algumas imagens, filmagens, ou pessoalmente, quando os judeus estão ali diante do muro ocidental, por exemplo, né? Eles seguram ali a Torá e ficam balançando o corpo. Você pode até estranhar, porque é uma cultura diferente e tudo mais, mas há um significado para aquilo. É o envolvimento do corpo na adoração, para não haver distrações. A filosofia é a mesma. Quando nós nos prostramos, permanecemos de joelhos, de olhos fechados, mãos postas, nós estamos envolvendo o corpo naquele processo, né? De concentração, de submissão. Então, embora não haja uma obrigatoriedade ou uma posição A, B, C para a oração, é interessante quando pudermos, sempre que pudermos, nos ajoelharmos diante de Deus. Exatamente. Então, para que você não tenha dúvidas, há uma postura melhor para a oração, que indica que você está se submetendo à vontade de Deus, você se prostra. Mas Deus vai aceitar a oração em pé, deitado. Deus vai trabalhar na medida em que... Porque tem pessoas que estão enfermas, estão no hospital, estão na UTI, você vai fazer essa pessoa ajoelhar? Então, mas se você pode, se você tem saúde, principalmente a igreja tem o costume de pedir que as pessoas se ajoelhem, se prostrem perante Deus, isso é interessante. A lição trouxe aqui muitos indicadores de pessoas que oraram de joelhos. Jesus foi um deles, Estevão, Pedro, Jesus. Paulo. Né? Então, é possível fazer isso. Mas a lição vai terminar dizendo que hoje, esteja você em pé, sentado, deitado ou até caminhando uma caminhada de oração, volte seus pensamentos para Deus e converse com Ele como conversa com um amigo. Comece agora. Então a lição avança e nós vamos para um homem que para mim é o maior exemplo de comunhão em oração. Enoque andou com Deus. Ele não só orava deitado em pé, ele não só orava caminhando, ele falava com Deus assim, quase que ininterruptamente. Eu entendo aqui, nesses 300 anos que ele viveu bem, né? 300 anos ele viveu com Deus, que chegou um momento que ele ficou tão perto da casa de Deus que Deus disse assim, rapaz, você não vai voltar para casa de não. E ele foi para o céu. Né? Quais são as lições que a gente pode tirar desta vida de Enoque? Está mostrando que é possível um homem, tirando Jesus aqui, um homem ter uma vida de oração. O que é que nós podemos ressaltar nessa lição de terça-feira? Pastor, é curioso que a Bíblia dedique poucos versos a Enoque, mas o que ela fala dele é tudo, né? Andou Enoque com Deus 300 anos e Deus o levou para si, né? Foi arrebatado. Ou seja, aliás, eu pergunto para você, quanto tempo faz que você está na igreja? Né? 10 anos, 20 anos, 30 anos? Eu ouço pessoas dizerem assim, mas já estou cansado de esperar Jesus voltar, eu já estou cansado de esperar pela promessa. Quantos anos? 2, 3, 4 décadas? Enoque, 300 anos. E não desanimou. Permaneceu firme. E ele trabalhava. E esse é um ponto interessante. A Ellen White, ela detalha um pouco mais a vida dele, dizendo o seguinte, que embora ele tivesse esses momentos de solitude, que é o contrário de solidão, né? Solitude para estar ali em comunhão com Deus, Enoque tinha esses momentos. Porém, não ficava lá no monastério, isolado, ele se abastecia de força de Deus, né? Ele buscava esse crescimento espiritual, mas depois ele se misturava. Ele descia para os vales para pregar o evangelho. Então, há pessoas que talvez estejam pensando, eu preciso, não estou dizendo que isso está errado, isso até é o desejável, né? Vamos lá no campo, tá certo? Vida no campo é o ideal. Fuga das cidades é um outro assunto, é o tempo do fim. Enfim, é outro assunto para outro dia.
Mas, se você pensa em viver no campo para tirar férias deste mundo, você está com o foco errado. Porque nós não estamos aqui em colônia de férias. Nós estamos aqui numa missão, num acampamento, rumo à Canaã Celestial. Então, precisamos ter nossos tempos de solitude, talvez até morar, se você puder, num local assim, digamos, um posto avançado, né? Um pouco longe, mas não tanto, a ponto de você não ter contato com a civilização, com as pessoas que precisam de você, da sua pregação. Enoque viveu desse jeito, pastor. E na Idade Média, as pessoas costumavam dizer que o mundo é que corrompe, o meio é que corrompe o indivíduo, o mundo é mau, então você tem que isolar. Então você tem história de homens que foram encontrados em torres, vivendo ali sem descer, porque o mundo era corrupto, mas eles eram corruptos do mesmo jeito. Então, Não, e o mundo de Enoque era o mundo antediluviano. exatamente. Pouco antes do dilúvio, ou seja, estava totalmente corrompido. Mas você pode viver no mundo corrompido sendo puro. Exatamente. Se você viver com Deus puro. E normalmente, trabalhando, estudando, vivendo, a lição diz assim, ó, Deus não nos chama a viver como eremitas ou monges, que eu já mencionei, isolados como no Tibete, etc. tal. Tão isolados que deixemos de ser úteis. Ou seja, se você se isola, você não é relevante. A mensagem que você tem, ela não tem valor nenhum, porque não pode ser pregada a quem precisa. O sal não foi feito para ficar no saleiro. Exatamente, como se diz, exatamente. Né? Então, ele andou tanto com Deus, em comunhão, que Deus disse assim, olha, a conversa está boa, a gente não vai parar a conversa, né? E uma coisa interessante que aconteceu com ele, né? O filho dele foi quem mais viveu nessa terra, né? Matusalém. 969 anos. Só que o pai ganhou. O filho morreu e o pai está vivo até hoje. Por quê? A oração produz vida, né? E vida eterna. E entendo também, pastor, que Enoque, Elias, Moisés estão lá como uma garantia de que os seres humanos poderão um dia estar no céu. Claro. Você e eu também poderemos estar lá um dia. Então, como falei anteriormente, Enoque é um dos amigos de Deus, ou seja, ele deu tempo, dedicou tempo a conversar com Deus e se tornou amigo íntimo de Deus, é o que eu e você podemos fazer. Você está assistindo o Presente 7. Presente 7. Se você ainda não é inscrito nesses 3 canais já mencionados, se inscreva agora. E vamos continuar com outro líder de oração, Moisés. Que história de Moisés, né? Mas é permeada de oração. Ele vai, passa 40 dias de jejum, as pedras são quebradas, ele volta para mais 40 dias de jejum. As coisas estão acontecendo com ele, está sempre na tenda do encontro, na tenda da congregação, não fazia nada sem conversar com Deus. Né? Que coisa. E o que eu acho bonito também, pastor, é que Moisés, ele sempre queria mais de Deus. Né? Eu tenho até um sermão sobre isso aí, e sobre esse capítulo aqui, né, Êxodo 33, porque talvez alguns pudessem se contentar com o fato de que o anjo já está junto ali, acompanhando, né? Mas quando Deus falou que ia mandar só o anjo por causa do bezerro de ouro, aquela situação toda, eu não vou mais com vocês não me querem, algo assim, Deus é um gentleman. Moisés não gostou dessa história. E ele discutiu com Deus, Senhor... A intimidade, né? Olha que amizade. Senhor, obrigado pelo anjo, mas se o Senhor não for conosco, se não for isso conosco, nós não vamos sair daqui não. Como é que eu vou saber que nós somos teu povo? Tá bom, Moisés, eu vou com vocês. A oração de Moisés, agora eu vou antropomorfizar um pouco, tá? Que é complicado quando a gente fala de Deus, né, nesses termos, mas a oração de Moisés de alguma forma mudou a vontade ou a decisão de Deus, né? Não ia, mas você clamou, eu vou. Oração intercessória. Olha que poderosa que é. Ellen White disse que a oração move o braço do onipotente, né? Então, tá bom, Deus está indo com eles. Aí Moisés percebeu que estava favorável, o que ele pediu? Senhor, mais um pedido aí, deixa eu ver a tua glória. Eu quero te ver. Que coisa mais linda, né? E aí, claro, Deus não podia atender esse pedido naquele momento, Moisés, como nós somos pecadores, né? Naquele momento não estava ainda glorificado, mas Deus deu um jeito. Eu vou te esconder aqui na rocha, Moisés, você vai me ver passar pelas costas. Eu não sei se mais alguém, né? Poucos tiveram esse privilégio de contemplar a forma de Deus, né? Mas foi tudo em resposta à oração. Então, a vida de Moisés me ensina, pastor, sobre intimidade com Deus. Ousadia com Deus. Não se contente só ir para a igreja na quarta-feira, domingo. Eu já estudo a lição. Isso é só a base. Isso é o mínimo que você pode fazer. Quando o assunto é Deus, queira sempre mais, e Ele vai corresponder sempre, né? E desde Moisés, eu acho que nesse mundo poucas pessoas foram tão ocupadas como Moisés. Cerca de 2.600.000 pessoas lideradas por ele. Jetro entra, dá conselhos para ele. Tudo que ele queria é acabar a jornada, que seria de 40 dias, passou para 40 anos. Mas ele não estava preocupado em chegar. Ele disse, Senhor, eu quero chegar logo. Ele não falou isso. Senhor, eu quero te ver. Eu já te encontrei o caminho ao Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Mesmo que eu morra aqui nesse deserto, eu quero. Que coisa maravilhosa. Só a oração nos permite
entender a mente de Deus. Deus coloca as coisas que ele quer. E Moisés vivia assim, sempre perguntando, conferindo. Ele também intercedeu pelos seus irmãos, né? Pelo Arão povo. fez um bezerro de ouro lá e dele intercedeu com Deus, Senhor, tem misericórdia dele. E a Miriam, que falou mal dele, ele foi ali e perdoou Miriam e pediu e Deus atendeu a oração Então intercessora. quer dizer que a oração me torna perdoador, me torna misericordioso. Moisés podia ter alimentado a vingança, né? Quem sabe até agora ela está sendo punida e bem feito, merece, mas a oração amolece o nosso coração. Pensa agora, se você é um marido de oração, se você é uma esposa de oração, se você é um filho de oração, pensa como vai ser o teu lar. Que diferença vai fazer nos teus relacionamentos, na tua vida. Nós temos que orar mais, né, pastor? E ele não só intercedia, né, porque a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, e os nossos pecados serão perdoados. Jesus frisa isso no Pai Nosso, olha, eu tenho que dar uma condição para você. Você será perdoado à medida que você perdoa. Então, quando você aprende a valorizar, interceder pelas pessoas, é bem verdade que nós estamos aqui conversando com alguém, pastor Michel, que já ora 30, 40 anos e não vê o resultado. E aí você pensa assim, eu não tenho fé suficiente, meu filho não sai das drogas, meu marido não volta para casa, minha esposa não aceita Cristo. Não, é porque todos os seres humanos têm uma coisa chamada livre-arbítrio. E Deus, ele não arromba a porta de entrada. Ele sempre convida. Tudo que Deus está esperando é que essa pessoa que você está intercedendo, ela dê uma brechinha, ela destranque e convide o Senhor Jesus para entrar. Então, o problema não está na sua oração. Continue se fortalecendo e orando pelos outros. E é assim que a lição vai terminar também, né? Pastor, deixa eu só dar um recadinho aqui que eu acho que preciso falar isso, né? O Espírito Santo, ele coloca coisas também na nossa mente, né? E a gente precisa falar. A lição de quinta-feira, que justamente estamos finalizando agora, Moisés ora pelo povo. A minha pergunta agora para você é a seguinte: você que é membro de igreja, você que é líder de igreja, você tem orado pela igreja? Você tem orado pelo povo de Deus? O povo aqui era muito difícil, muito complicado. Povo de dura serviço, teimoso. Mas nunca vejo Moisés dizendo assim, quer saber? Eu vou sair da igreja. Esse povo é muito difícil. Tem muito Eu vi uma vez uma frase interessante. Alguém disse assim, eu não vou para a igreja porque tem muito hipócrita lá. Aí alguém respondeu, tem lugar para mais um. Pode Então, vir é a mesma coisa, né? Então, tranquilo. nós somos o problema porque somos seres humanos, somos pecadores, somos defeituosos. A minha pergunta é, o que você está fazendo com isso? Quer ser parte da solução ou é parte do problema? Você ora pelo povo de Deus como Moisés orou? Ou você pensa, eu vou abandonar esse povo porque é um povo difícil? Sempre vai ser difícil, porque nós somos difíceis, né? Então, se nós formos pessoas de oração, nós vamos amar a igreja. Defeituosa, débil como ela é, Ellen White a descreve desse jeito, mas Deus um dia vai colocar tudo em ordem. E enquanto isso não acontece, sejamos parte da solução, não do problema. Dobremos os joelhos, clamando a Deus pela liderança, pela comissão da igreja, pelos membros da igreja, para que o Espírito Santo venha e traga harmonia, traga perdão, traga restauração. Então, eu quero ser como Moisés, pastor. Não só interceder pela igreja, mas pelos que estão fora da igreja, que também são nossos irmãos. E a gente faz assim uma separação de pessoas, como se as pessoas que são diferentes, que têm uma religião diferente, que têm uma opção sexual diferente, que têm um comportamento diferente, uma roupa diferente, um time diferente, uma legenda política diferente, não fossem filhos de Deus. Então, Jesus disse que se a gente não fizer isso, nós somos iguais às pessoas de má fama. A gente tem que aprender a orar até pelos inimigos, né? E Moisés orava pelo povo, intercedeu pelo povo várias vezes, até ofereceu a salvação dele no lugar do povo. Disse, olha, Senhor, eu estou muito parecido com o Senhor, eu amo esse povo. E é interessante que há sempre nas discussões assim, de temas, de ideias de Deus e Moisés, ora Deus diz assim, meu povo. Mas quando ele não queria, ele estava assim, triste com o povo, seu povo. Aí Deus, não, é seu. Aí um fica jogando pro outro, né? Isso é amizade. Só amigos discordam no campo das ideias. E nunca é Deus, às vezes, Deus convidando a intercessão. Porque Deus precisa pedir algo para o ser humano. Aí Deus fala para Moisés, deixa eu destruir o povo. Isso é uma provocação para orar. Aí Moisés, não, senhor, né? O senhor quer estar zangado com alguém? O líder sou eu. Deus provoca a intercessão. Então, o líder sou eu, me risca. Aí Deus, não, ele ama realmente o povo. Então Moisés foi moldado, né? E nós podemos então finalizar a lição com a parte aqui, final da parte de quinta-feira. Podemos aprender muito com Moisés no tocante à oração e ao apegar-se com Deus. Eu vou ler o 1, você lê o 2, vou ler e assim a gente vai.
Primeiro ponto, ele possuía um amor profundo por Deus e uma visão clara do seu caráter. Isso aqui está claro. Moisés, ele se identificou muito com Deus, né? E para ele a jornada, a nova terra já não tinha valor nenhum. Senhor, eu quero te ver. Olha que coisa. 2. Em meio aos altos e baixos da longa jornada rumo à terra prometida, mostrou-se tanto corajoso quanto fiel ao se apegar a Deus. Mesmo em lutas, confiou no poder, presença e direção divinos em sua vida particular. Olha, o 3. O profeta lembrou a Deus sua aliança. Ele, Senhor, é o seu povo, reivindicou suas promessas em favor do seu povo e relembrou a condução divina no passado. E o 4, além disso, aceitou as respostas de Deus às suas orações, fosse sim ou não. Isso aqui é muito importante, né? A gente ora, confia em Deus. Mas e quando Deus responde de forma diferente, porque sabe que não era bom para nós, ou que talvez a oração não estivesse sendo feita da forma mais apropriada, enfim, né? As respostas, aquelas clássicas, né? Sim, não ou espere um pouco. Estamos submissos como Moisés para aceitar o não de Deus quando vem dessa forma a resposta à oração? Moisés estava, ele aceitou. Você não vai entrar na terra prometida, Moisés. Partiu o coração, mas ele confiou. Tá bom, me submeto. Deus tinha um plano melhor para ele, não é verdade? Muito melhor. Mas os não de Deus foram aceitos por quê? Porque Moisés confiava em Deus. Se Deus está dizendo não, é porque Deus sabe por quê, né? E Deus tinha um plano maravilhoso para com ele. Eu não sei como é que é a sua vida de oração. Eu sei que como a minha, ela precisa ser fortalecida. E esse exemplo de Moisés, que a gente fecha com esse exemplo, é maravilhoso, porque a gente percebe que o andar com Deus era tudo para ele. Ele queria ver Deus, ele queria tocar em Deus, ele queria morar com Deus. E Deus cumpriu esse projeto na vida dele, como cumpriu no projeto da vida de Enoque, de Elias, e ele também quer cumprir esse projeto em sua vida. Eu não sei o quão distante você está, mas a oração talvez seja a porta mais fácil de entrar. Se você não quiser orar, se ajoelhe e espere. Deus vai falar com você, se você não quiser falar com ele. Ele vai impressionar seu coração. Uma das coisas mais importantes que eu vejo na oração é que Deus responde, porque nós temos que dar um tempo de silêncio para ele falar. E por isso Deus conversou muito com Moisés. Eu quero te convidar para encerrarmos este estudo com uma oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor nunca está offline. O Senhor está sempre on para nos atender, sejam coisas grandes ou pequenas. Que a gente possa colocar, assim como Enoque, como Daniel, como Moisés, em prática este conhecimento e dedicarmos mais tempo à oração, passarmos mais tempo na sua presença. O inimigo diz que se nós fizermos isto, nós vamos perder tempo, mas nós sabemos que muitas portas são abertas quando adentramos a sua presença. O Senhor tem a chave. Fique conosco, nos abençoando, sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Michelson, pastor Michelson, muito obrigado por essa participação aqui, de estarmos juntos discutindo a lição. E a você que esteve conosco esse tempo todo, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.